Eu vou te fazer uma pergunta assim. Eu acompanho bastante, cara, o Grupo Trigo, as marcas, são marcas de referência no franchising. Você tem grandes marcas, mas assim, o negócio de vocês não cresce de uma forma muito lenta? Assim, eu olho para o negócio e falo, cara, esse negócio tem um potencial enorme, tem uma baita retaguarda por trás, know-how, expertise, uma força muito grande, mas, na minha visão, tem muitas unidades, mas poderia ter muito mais. Eu não esperaria outra pergunta vindo de você, cara. Cara, eu olho o negócio e falo, cara, isso aqui tem 144 unidades. Claro, a China Box está entrando agora, Spoleto, mas assim, eu olho e falo, cara, cabe muito mais unidades nesse modelo de negócio. A gente vê outras marcas desenvolvendo talvez uma velocidade mais rápida. Vamos lá. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho da... E aqui não tem certo ou errado, tá, Henrique? Porque você lembra que a gente falou de cultura? Cada empresa tem a sua cultura e a velocidade de expansão faz parte da cultura. Sim, sim. Né? Nós temos uma maneira de administrar a rede muito próxima, tá? Então, assim, nós somos uma empresa muito horizontal, no sentido de que não tem essa, assim, o Tom é o CEO, a fulaninha é diretora, outra... Não, todo mundo tem acesso a todo mundo e a gente gosta de ter essa mesma relação com os nossos franqueados, tá? Então, durante muitos anos, eu era a última etapa de entrevista para a entrada de um franqueado. Hoje eu tenho sócios extremamente competentes que fazem esse papel, mas assim, a gente sempre, a seleção sempre foi uma seleção realmente de 1 a 1. Tá? É a maneira como a gente gosta de crescer. Tá? E esse componente, talvez mais humanizado, eventualmente é uma das fortalezas do nosso negócio. Tá? Um outro ponto importante, vamos falar dos nossos modelos de negócio. Vamos falar primeiro de Spoleto. O Spoleto, como ele foi formatado para praças de alimentação. Então, a velocidade de crescimento de Spoleto, ele obedecia uma lógica da velocidade de crescimento da indústria de shopping. Quando a gente teve aquele boom no número de shoppings ali entre 12... Vou ampliar um pouco o período de 10 a 14, teve um boom de expansão no número de shoppings. Era quase que sine qua non, todo shopping, quando ele desenhava a sua praça de alimentação, ele já botava ali na planta dele Spoleto. Né? Então, o Spoleto ele tinha essa lógica de crescimento, né? De crescer junto da indústria de shoppings. Na medida que a indústria desacelera o crescimento, Spoleto também desacelera o crescimento. E aí o último ponto, e aí não dá para tirar a pandemia da mesa, Henrique, mas o último ponto antes da gente começar qualquer estratégia expansionista mais agressiva, eu comentei para você que, sem dúvida nenhuma, que China tem um potencial para ser muito maior do que pode ter, eu acho muito maior, algumas centenas a mais, algumas centenas a mais. A gente começa sempre pelo processo de fortalecer as vendas do parque existente. Então, o nosso primeiro, além da integração, obviamente, das empresas, a nossa primeira entrega é efetivamente entregar uma entrega robusta, não só em faturamento nominal, mas em número de clientes atendidos por restaurante. Esse é o nosso principal indicador, porque o faturamento nominal ele é importante, mas ele tem um componente inflacionário que não conta a história toda. A história do número de transações é uma história importante também. Então, nesse curtíssimo prazo, eu diria curto prazo, o nosso foco está em integrar China Box e a gente, através das transformações que a gente implementou em Spoleto, que levou a esse episódio de maior crescimento da nossa história de 2019, fazer com que o número de clientes atendidos por China Box seja uma curva crescente e consistente dos restaurantes existentes. Tá. Porque se isso acontece, como a gente aconteceu com o Spoleto, o crescimento ele acontece de forma até natural, exato, né, cara? Natural. Exato. Então, hoje nós temos 600 unidades
Eu não tenho dúvidas de que a gente pode, com o portfólio de marcas que a gente tem, enfim, eventualmente dobrar esse número de unidades. Mas a gente tem um roadmap que a gente segue, e tivemos uma pandemia no meio do caminho, sim, que para o nosso setor foi um setor atingido. Mas eu não tenho dúvidas de que, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai ter de gravar um podcast daqui a algum tempo, que a gente vai estar falando de outros números. Uhum. Tem um ponto... E quais números querem atingir, cara? A gente tem... O que tem de objetivo a médio, longo prazo? A gente tem um objetivo de dobrar o EBITDA da companhia, e aí o EBITDA é o resultado de número de restaurante vezes royalties. Sim. E lojas próprias vezes EBITDA, de dobrar o EBITDA da companhia nos próximos 5... Na verdade, já se passaram um ano, então nos próximos 4 anos.